Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, como vocês sabem, o canal deu uma atualizada e eu resolvi trazer um dos quadros do canal que faz tempo que tá parado, mas que é um dos que mais fazem sucesso por aqui. E, como vocês viram no título, o quadro Recapitulando a Franquia está de volta. E daí resolvi fazer um remake do Revisão da Franquia que eu fiz há um ano atrás aqui no canal, da franquia Sexta-feira 13. Vai funcionar da seguinte forma: são no total 11 filmes, no caso 11 vídeos, se tudo der certo, semanalmente. Mas como eu falei, se tudo der certo, porque possa ser que alguma semana falte algum vídeo do Revisando a Franquia e eu possa postar apenas em outra semana, né? Se der alguma coisa errada no cronograma do canal. E assim como foi feito em 2024, a gente primeiro vai terminar o Recapitulando a Franquia Sexta-feira 13 para dar início ao Recapitulando a Franquia A Hora do Pesadelo, que é primo dessa franquia Sexta-feira 13. Aí quando terminar, a gente vai fazer um recapitulando ao filme Freddy vs Jason, o crossover entre os dois vilões mais famosos dos cinemas slasher. Mas, por enquanto, bora falar do slasher mais famoso dos cinemas dos anos 80, que está metendo o facão em quem tiver no meio. Aqui você verá um vídeo bem completo, com produção, como foi feito, né, todo o trabalho para construir o filme, com curiosidades, com recapitulando e uma análise completa ao filme inteiro, com avaliação final, opinião pessoal e muito mais. Então, sem mais enrolação, e quem chegar primeiro ganha! Sexta-feira 13 nasceu de uma ideia já existente, graças a filmes como O Massacre da Serra Elétrica e principalmente Halloween, se tornando assim um dos vilões mais populares dos anos 80 e 90. O que gerou várias sequências sobre ele, contando no total 12 filmes com um crossover entre ele e o Freddy. Foi aí que o diretor Sam S. Cunningham, um aniversário macabro, teve ali uma ideia, né, envolvendo uma superstição que envolvia a tal Sexta-feira 13. E o bicho acreditou tanto nessa ideia dele que postou no mundo digital da época um pôster com o título do filme lá, Sexta-feira 13, saltando da tela, uma imagem assim que pra época alucinou as pessoas, deixou todo mundo mirabolado com essa ideia, essa nova invenção. Dei uma coisa linda assim. Daí um financiador de Cunningham chamado Phil Scudder decidiu apostar na ideia dele, dando um orçamento. Cunningham até tentou arrumar mais dinheiro, mas acabou não conseguindo. Mas aí no final de tudo, o Phil Scudder acabou completando o orçamento que faltava para a produção deste filme, dando cerca de 550 mil dólares. Mesmo Cunningham negando, porque ele chegou até mesmo a pensar em desistir deste filme. Mas aí Phil completou e falou que queria um trabalho supimpa, assim, show de bola. Dessa forma, Cunningham acabou chamando um tal de, desconhecido na época, Victor Miller, para escrever um roteiro de base para esse filme. E a única exigência que Cunningham queria, né, para que o roteiro base estivesse pronto, era apenas jovens sendo mortos por objetos cortantes, um por um. 2 semanas depois, os cabos já tinham tudo pronto. Até um título provisório, o que faltava apenas o elenco. Mas que na época, a única famosa que tinha por parte desse elenco era a atriz Betsy Palmer, que recebeu ali 10 mil dólares para interpretar o papel da senhora Voorhees. E sinceramente, pelo que eu vi das minhas pesquisas sobre este filme, a atriz só aceitou o papel porque queria comprar um carro novo, pois ela achava o roteiro bem tosco. Tirando ela, já outro ator famoso da época era o Kevin Bacon, que era tão novinho que fedia a mijo na época. Mas, como sabemos, era o único dali do elenco que realmente teria um futuro promissor em Hollywood como ator. Sendo assim, ficou Sam S. Cunningham na direção e o Tom Savini comandando ali os efeitos visuais práticos do filme. Daí as gravações duraram cerca de 28 dias num acampamento real que existe até hoje, chamado Nobe Bosco, em Nova Jersey. Desta forma, Sexta-feira 13, parte 1 chegou nos cinemas nos Estados Unidos no dia 9 de maio de 1980 e aqui no Brasil no mesmo ano, mas só em 1 de dezembro.
Tudo começa em uma noite no acampamento Crystal Lake, onde uma câmera curiosa se aproxima de um grupo de crianças e monitores. Daí um casal sai de perto do resto da galera para fazer o que não deve. Também no acampamento cheio de criança não, né, minha gente? Nós temos que concordar com isso também. E é fuleiragem. Mas enquanto estão no ato, chega um cameraman, catuca o bucho do galego, depois fica frescando com a mulher de pega não pega e congela a cara dela. Anos depois, em 1979, conhecemos uma monitora nova que pega carona com o velho que no meio do caminho conta as fofocas sobre o lugar. Fala sobre um moleque que morreu afogado nesse acampamento e de um casal que foi assassinado brutalmente depois. No caso, o casal que a gente viu morrendo no início. Mas a mulher é destemida e não se assusta com pouco. Aí ela desce dessa carona e pega outra. O que ela não esperava é que era um cameraman assassino que a persegue ela até a floresta, que cai no chão e é pega levando uma lanhada perversa no gogó. Agora bora conhecer o resto de amontoado de corpo por vilão matar um por um. É que o que mais tem nessa franquia e já é considerado uma das marcas é um bocado de jovem com zero desenvolvimento que só serve para ir morrendo um por um pelo vilão. Temos essa jovem e o Kevin Bacon, o lenhador Rich, a cabelo de Chanel Alice, esse bestado que se acha, o Kurumi Ye e mais uma bonitinha aleatória. Todos eles estão se preparando para abrir novamente o acampamento que foi fechado devido aos acontecimentos trágicos. Enquanto ambos se organizam para abrir o novo acampamento, eles vão se divertir e ficam enchendo linguiça graças ao roteiro. Eles tomam banho no lago, dá pirueta para se exibir, fazem fuzuê da gota para matar uma cobra e o cameraman os observa de longe. Quando de repente surge um das revelação pesada e diz que vai todo mundo morrer. Aí um dos jovens vê alguém entrar numa cabana e vai atrás, não sei pra quê, mas quando o Kevin Bacon junto com sua namorada nos amassos dentro dessa cabana não percebem que o jovem curioso já tinha ido de Vasco, seu corpo estava na beliche de cima e o sangue começa a pingar na cara de Kevin, que antes de correr tem seu gogó perfurado por uma flecha que atravessou a cama com tudo. Menino, que flecha mola dessa, hein? E como nessa franquia é proibido funfar, a moça claramente vira madeira para ocupar machado levando uma na cara. Depois, outra mulher lá numa cabana escuta alguém pedindo socorro e sai no meio da chuva à procura, quando se ouve apenas um grito. Eu acho que na cabeça dos roteiristas eles queriam que a gente adivinhasse o que teria acontecido com essa moça, como se a gente não soubesse. O próximo é o líder dos monitores, que tinha saído, mas já voltou só pro cameraman e em cima. Ficou meio estranha essa parte. Então a cabelo de Chanel e o outro bocó investigam o grito e acham um machado ensanguentado. Olha! E vocês acham que eles correram, foram-se embora, pegaram o primeiro carro que estava do lado de fora, se espantaram, gritaram, ficaram achados? Ficaram, foi nem aí, só fizeram entrar pra dentro e tiraram até um cochilo. Aí Alice sai procurando seu amigo que sumiu e encontra o pobre morto pendurado na porta. Tava tão morto que dá até pra ver o olhinho dele mexendo, pio safado. Alice sai correndo no desespero, passa um ano pra fechar a porta, só pro vilão jogar um corpo pela janela e entrar. Aí Alice consegue fugir e se depara com a senhora Voorhees, que revela seu plano macabro, pois ela não queria que o acampamento reabrisse, já que há 22 anos atrás um garoto deformado se afogou no lago graças à falta de responsabilidade dos monitores da época. O nome desse moleque deformado era um tal de Jason Voorhees, que era o quê? O filho da véia! Nossa, ninguém sabia. Nunca souberam. Aí a véia parte pra cima de Alice, que mete um negócio dela e sai correndo, virada na peste. Mas a senhora deve estar doentinha e fica alucinando, querendo assustar nós. E agora começa um pega-pega entre elas. Mas essa pobre dessa véia, gente, apanha tanto que nem parece que matou geral no acampamento. Alice, em vez de atirar com a arma que achou, não atira. A véia, em vez de meter a faca, não mete. Esse final ficou estranho de novo. O que ela faz é bater na cara mesmo de Alice, aí toma uma panelada na cara pra ficar esperta, Alice corre, elas lutam do jeitinho delas, até que o cabelo de Chanel pega um facão e catuca a cabeça da véia fora, que ainda mexe as mãos. Ô, velho, do sangue ruim, viu? A bicha era tão ruim que arrancaram a cabeça dela e ainda ficou lá, se esgruelando com a mão assim, balançando, como se estivesse tendo um tique nervoso. Então a moça, após sobreviver, pega um barquinho e escapa. Quando, de repente, o moleque Jason surge da água e leva ela para as profundezas. Mas calma, que era tudo apenas um sonho e fim de filme. Agora vamos ver as curiosidades sobre este projeto. Embora! Por incrível que pareça, Sexta-feira 13 não tem uma trilha sonora toda hora presente como foi em Halloween. O compositor desse filme aqui, o Harry Manfredini, só compôs, uma trilha sonora quando o assassino realmente estava ali presente. E o famoso marco dessa franquia é a trilha sonora mais conhecida como Kill, 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 Ma, Ma, Ma,
ou mate, 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 mãe, mãe, mãe. Que é como se a senhora Voorhees escutasse na cabeça dela, né, assumisse a personalidade do filho dela morto, pedindo para ela matar o povo do acampamento. Olha que bizarro. Tanto que, se a gente perceber, a gente só escutava essa trilha sonora na hora que o assassino ali estava, o tal do cameraman, que ele está aqui, assassino, só nos momentos em que ele estava bisbilhotando ou perseguindo alguém durante este filme. A cena em que os personagens matam a cobra não estava no roteiro. Foi Tom Savini, que comandava a questão dos efeitos visuais práticos, que deu a ideia dessa cena para se diferenciar um pouco de Halloween, para que o susto fosse bem real e os personagens se destacassem em momentos de urgência. E para piorar, vocês não acreditam, a cobra era real, o elenco lá, sem saber, né, matou a cobra de verdade e era de um artista essa cobra. E quando foi depois no set, o pobre do homem estava em prantos, morrendo de chorar porque mataram a cobra que fazia parte dos trabalhos deste artista. Tom Savini é um grande nome na área cinematográfica, principalmente quando se trata dos efeitos visuais práticos da época dos anos 80. Já que o bicho tem uma inteligência e capacidade de criar essas questões mais visuais maravilhosas. Olha a ideia dele. O ator Kevin Bacon, na cena de sua morte, teve que ficar com a cabeça para fora de um buraco na cama e o corpo embaixo dela, enquanto um corpo falso ficava em cima da cama com o pescoço conectado na cabeça real do ator. Um sacrifício o ator Kevin Bacon ficar naquela posição, viu? Até eles ajustar tudo direitinho. Pois não foi só uma tentativa para construir toda aquela cena, eles tentaram várias vezes. Então, Tom Savini ficou junto com Kevin embaixo da cama com uma mangueira de sangue falso operando na cena que a flecha atravessava o pescoço do ator. Sem contar que o fotógrafo ainda estava embaixo da cama também para fazer a mão do assassino. E esse monte de gente debaixo da cama, uma agonia, um trabalho, eles com medo, e não é que a mangueira de sangue artificial desconectou? Pois é, tiveram que refazer, né, chamar o improvisor lá, para poder não ter que construir um novo pescoço, né? A atriz Adrienne King foi mantida fora do set na cena em que ela se depara com o corpo do amigo dela pendurado na porta. Então ela não saberia que, né, ia rolar uma cena dessa. No caso, todo aquele susto dela foi 100% real, sua reação, já que ela não esperava a surpresa. Outra é que o ator pendurado na porta com as flechas e o sangue sofreu sérias consequências nessa cena. Sabe aquela cena em que eu destaquei que ele mexe os olhos? Pois é, não foi proposital ou falha do próprio. Foi porque o Tom Savini, que comandava os efeitos visuais práticos, ele precisou se retirar, né, para resolver uns problemas com a namoradinha dele. Ainda bem que ele não se envolveu com esse BO. Quem acabou comandando foi o assistente de improviso dele. E a consequência da falha técnica do ator foi que o fluido químico do sangue artificial escorreu, queimando os olhos do ator, fazendo com que ele fosse levado às pressas para o hospital e demorando um tempinho para se recuperar. A atriz Betsy Palmer, que fez a senhora Voorhees, vilã deste filme, ela teve que passar por alguns improvisos durante o projeto, pois a senhora teve que usar vários preenchimentos com roupas em seu corpo inteiro para que parecesse mais parruda. Pois, vamos ser sinceros, não tinha sentido ela fazer tudo o que fez nesse filme, matar o povo, pendurar, arremessar, sendo uma senhora de meia idade, né, nessas condições, não ia fazer sentido. Então ela teve que se parecer mais forte quando reaparecesse pela primeira vez nesse filme. Por incrível que pareça, o nome Jason só é mencionado depois de 77 minutos de filme, aparecendo apenas num flashback da senhora Voorhees, a mamãe dele, e em um sonho da Alice, a protagonista deste filme. E para fechar, o diretor aqui do filme, o Sam S. Cunningham, seguindo as ideias do seu financiador Phil Scuderi, deu ali uma ideia para o Victor Miller, né, o roteirista do filme, para criar uma cena de susto surpresa no final, como uma inspiração do filme Carrie a Estranha. E conseguiu, principalmente para a época. Vamos ser sinceros que aquela cena final, para quem assiste Sexta-feira 13 pela primeira vez, se surpreende. Sexta-feira 13 tem uma história básica e repeteca desse subgênero. Os realizadores até tentaram inovar com a ideia de uma mãe buscando vingança pelo filho e alguns detalhes, enquanto assume a personalidade
do filho morto. E ainda por cima manteve a clássica ideia de um vilão matando geral, um por um, com armas mortais diferentes. Sem contar que o vilão era uma véia de meia idade também, né? Então tinha essa peculiaridade. Tentaram, mas tentaram. Mas sendo sincero aqui, é um negócio bem desconexo, pois não tinha sentido uma véia de meia idade fazer tudo o que fez nesse filme, vamos ser sinceros, cá entre nós. Sem contar que tem a famosa interferência do roteiro aqui do filme, principalmente na questão final, onde o vilão aparece e revela seus planos maléficos para a protagonista. Pois estava na cara que o roteirista Victor Miller não parecia ter uma ideia, né? Uma conclusão final para esse filme cabível. E acabou indo por um caminho muito mais clichê, nada original, nada inovador e fácil. Outra também é que a direção de Sam S. Cunningham, apesar de ser caprichosa, ela não tem grandes ideias e nenhuma criatividade muito avançada. Mas que apesar das ressalvas, Sexta-feira 13 foi um sucesso de bilheteria mundialmente, fazendo simplesmente 59,7 milhões de dólares no mundo todo. Mesmo sendo essa farofada, né, que até os próprios executivos reconheciam. E o sucesso do filme foi tão grande que ele foi indicado ao Framboesa de Ouro no ano seguinte. Muito provavelmente pelas cenas de violência gráfica. Que para hoje em dia, né, obviamente pode parecer datado, mas para a época ela é realmente impressionante. E com o sucesso absurdo que foi esse primeiro filme, era questão de tempo para os realizadores prepararem uma nova sequência, mas que só veremos na próxima semana, no próximo Recapitulando a franquia Sexta-feira 13, no caso, a parte 2. E a nota que eu dou ao filme Sexta-feira 13 é a nota 6. Então, galera, tá chegando mais um final do vídeo aqui no meu canal Nathan. Espero muito de coração se tenham gostado. E se gostaram, deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo a vida de vídeos novos. Só lembrando, temos vídeos novos todo sábado e toda quarta. Quarta, 6 horas da noite e sábado, meio-dia. É isso, um beijo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima e tchau!